O Edifício Paz aparece por um desejo de trazer a atualidade à ópera. Nós podemos imaginar a ópera de maneira diferente. A ópera nasceu como uma obra de arte completa que une, que é uma união de todas as áreas. Sempre me inconformei com a invisibilidade. Se eu só me preocupo comigo mesmo e não me insurjo pelos outros e não luto pelos outros também, a sociedade também vai caindo. Ou seja, fazer este questionamento, não falar por estas mulheres, mas falar sobre elas, que é diferente, e questionar qual é o meu papel no meio desta narrativa, não é? No dia em que for sepultada a mulher ensanguentada de betão e de violação, é bom que tenhamos algo a dizer. Para mim, o dia das entrevistas foi... eu lembro-me que me ligaram ao final do dia, como é que foram as entrevistas? Eu disse só assim, bem, este foi um dos dias que mais mudou a minha vida. É mesmo importante as pessoas ouvirem, porque se para mim, que estou habituado a conhecer estas pessoas e ouvir estas histórias, para mim ouvir 4 histórias novas, com tamanha profundidade, foi diferenciador, revelador, foi mesmo importante na minha formação como ser humano. Imagino para as pessoas que não estão habituadas a contactar com estas realidades, não é? Essencialmente não me tinham convidado, porque eu na altura já não estava parte da associação, mas uma amiga minha, quando ouviu falar que a ópera ia ser feita, ficou a falar com alguém em relação a isto, porque eu sei que aqui tem o background ao nível de música, faz sentido mencionar que está a acontecer esta situação e que as entrevistas efetivamente estão a acontecer. A casa pôs-me em contacto com o professor Jorge, porque eu sabia que a princípio já ia haver algumas histórias assim um bocado mais intensas, portanto resolvi falar de qualquer coisa um pouco mais assim, light-hearted. Portanto, a personagem que é inspirada na minha situação vai ser uma personagem que vai estar a fazer uma audição como mezzo-soprano, o que é algo novo para a personagem, porque a personagem, durante todos os anos em que esteve a praticar canto clássico, fez como tenor. Basicamente, isso é meio que a minha experiência, apesar de saber que basicamente a história tem a ver com a minha experiência. Na minha cabeça continua a ser, eu estou a interpretar uma personagem. Há uma certa desconexão entre mim e a personagem que eu estou a interpretar, apesar da personagem que eu estou a interpretar teoricamente ser eu. Não há nomes, os personagens não têm nomes, são mais conceitos e histórias do que necessariamente personagens em si. Isto nasceu realmente, esta história não é sobre a Gisberta Mazé, mas partiu exatamente da ironia desta metáfora que foi após a morte da Gisberta no Porto. Houve gente que achou que o Porto não era digno de ter o nome desta mulher numa rua, mas se achou no poder de construir sobre a morte desta mulher e de chamar a isso pacífico. E esta metáfora parece como uma irreverência, não é? Parece como, nós agora vamos construir. Portanto, a imagem que nós temos de um edifício que pode ser desconstruído ou pode ser construído, estando a ser construído por mulheres ou estando a ser desconstruído por mulheres, é muito forte para tentar desafiar esta imagem muito masculina do mundo, da cidade, da construção, do edifício. Para mim, celebrar aqui que o convite é muito especial. Eu acho que vem no momento da minha trajetória enquanto criadora, enquanto ativista. Acho que são duas coisas que ainda não conseguem se dissociar. Fizeram-te mal outra vez, foi? E é bom que esse trabalho vem num lugar que é como eu tenho pensado Mesmo? os processos contemporâneos. Então, acho que é assertivo da sua parte pensar o lugar de fala, que eu também chamo de lugar de falha, sem se ausentar. Então, aqui nós estamos pensando um novo mundo, ou a possibilidade de um mundo melhor, sem se isolar. Então, cada vez mais que a gente possa se sensibilizar enquanto comunidade. E para mim tem uma coisa que é importante, até que se mostre, que se prove o contrário, acho que a arte tem um papel fundamental nesse lugar. Até que se prove o contrário, qualquer coisa também, adeus, vou-me embora sem olhar para trás. Mas nesse lugar de que, como ainda acredito fortemente, de que
a arte, sim, é capaz de sensibilizar e a transformação pode ser bastante realista a partir do momento em que eu te toco com a minha história. Ver escrita é um orgulho, é uma honra estar aqui a contar histórias de pessoas que passaram por muito. Não tanto por experiências negativas, também experiências positivas, né? Porque eu sinto que muitas vezes falam da experiência trans como algo inerentemente negativo ou trágico. E apesar de haver alguns elementos nesta peça que são trágicos, que são tristes, também trazer alguma leveza. Acho que isso também é importante. Acho que temos um texto que é sensível, que vai denunciar algumas violências, que vai ter o seu pingo na tristeza, mas que também possa refletir sobre a amizade, sobre o encontro. Não podemos deixar a história de mulheres trans na margem do sofrimento e da tristeza. Então, de alguma forma, como é que a gente vai trazer a esperança, a amizade, O orgulho. o amor coletivo, tudo isso também faz parte das nossas histórias. Então, acho que a gente está caminhando para isso e acho que tem um potencial grande de ser emocional e de emocionar. Essa história que eu vou contar agora não é minha, mas poderia ser. Vario muito, digamos, a linguagem que tenho de projeto para projeto vai se adaptando um pouco àquilo que eu vou sentindo no próprio projeto. Aquilo que o texto me transmitia inicialmente foi muito importante, doçura, o amor sempre muito presente. Acho que o texto está escrito de uma forma muito subtil, em muitos aspectos, nos aspectos mais violentos, vou dizer assim, mas houve 2 ou 3 momentos que mudaram um pouco depois da minha leitura do texto. Um deles é o Fado do Aliado, que foi um dos textos que até chegaram mais tarde, um fragmento, mas que me ajudou a compreender melhor e até me introduzir mais no próprio libreto, porque eu de alguma maneira também me identifiquei com o aliado. E aquilo que eu procurei, eu ouvi muita coisa, e aquilo que eu procurei sempre até foi música, de facto, contemporânea, de compositores de vanguarda, mas, acima de tudo, ouvi muita coisa que tinha sempre uma sonoridade muito emocional, uma sonoridade e um discurso sempre muito expressivo e muito doce. Durante bastante tempo eu não cantava em público. Ninguém me convidava, também a verdade é essa. Portanto, fazer este projeto é mesmo voltar a toda a força ao mundo da música e àquilo que já me fez muito feliz. E mesmo quando a voz me falha! Que também acho que é bonito pensar que a coisa foi a partir de, mas que também se abriu 1000 outras possibilidades a partir da história dessas mulheres que estão vivas, mas nunca esquecer da história de Gisberta, no qual todas... A importância de lembrar o passado para que possamos viver o presente e repensar o futuro. Estamos cansadas de poetas mortos. A importância de celebrar a vida e de que essas novas narrativas provam que estamos vivas.